Pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos aí a essa live que a gente está fazendo aqui, e uma live com um propósito muito especial, que é reunir, né, profissionais ligados aí à área de inovação das empresas, né, para a gente poder debater inovação aberta. É um projeto, né, muito interessante, né, meu nome é Luiz Mandarino, né, estou aqui com Renata Abreu e Leandro Martins também, para a gente poder apresentar um pouco para vocês esse processo. Nós estamos com 3 palestrantes aqui incríveis, né? Estamos com Patrícia Grabowski, Natália Almeida e William Souza, né, que vai estar trazendo aí conteúdos muito interessantes de cada uma das empresas ligadas ao setor de energia. Pessoal, fiquem super à vontade aqui, a gente está com o chat já ativo, então o pessoal que tiver aqui perguntas, né, já podem ir pensando nas suas perguntas, né, nas suas ações, que a gente, ao longo aí das apresentações, a gente vai ter a oportunidade de interagir muito aqui com o público que vai estar nos acompanhando. Abrir aí o bom dia aí para todos, né, e começar aí com a Renata e com o Leandro, dando bom dias aí, boas-vindas aos panelistas, e depois a gente abrir um pouquinho aí para a Patrícia e para a Natália também, para o William darem as suas considerações iniciais aí, para a gente poder iniciar a programação de hoje. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite, o aceite do convite da Natália, da Patrícia e o William, que está chegando também aqui para participar do nosso webinar, e também dessa parceria que vem sendo formada ao longo da pandemia entre os principais hubs do setor de energia do Brasil. E tenho certeza que esse movimento é um movimento que só tende a beneficiar o setor, e não só o setor, mas também o desenvolvimento econômico dos estados, das cidades e do nosso país. Bom dia a todos, meu nome é Leandro Martins, eu sou CEO da Energinest. Também queria agradecer a todos aí por essa oportunidade. Como a Renata bem disse aí, a gente tem que tirar algumas coisas boas dessa pandemia, né? E uma delas é a gente estreitar aí a relação entre os hubs, entre todos esses ecossistemas de inovação, né? Bom, para quem não conhece, a Energinest ela tá aí no Raja Valley, em Belo Horizonte, e por meio aí da conexão com a Renata, que está em Curitiba, o Mandarino no Rio, né? A gente está começando essa conexão maior aí, com o objetivo aí de estar fomentando, né, mais a inovação nessa área de energia, e também aí já buscando as parcerias com as grandes empresas aí que estão de olho nisso, que têm essa preocupação, né? Agradeço aos palestrantes aí também, a Natália, a Patrícia e ao William, que já deve estar se juntando a nós aí rapidamente. Tá bom? Obrigado a todos e bom webinar aí para a gente. Com certeza será, né? Paty, você quer só dar um bom dia aí para o pessoal, a Natália também, fique à vontade, para a gente poder dar esse esquenta inicial aqui, para a gente poder começar aí os trabalhos de hoje, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Patrícia Grabowski, eu sou Head de Inovação na Subc7 e conheço o Mandarino já há alguns anos, desde a época que ele estava na BR, e venho desenvolvendo uma agenda de inovação aqui na região Brasil da empresa já há 3 anos. Então, o desafio é grande, mas a gente tem bastante resiliência quando trata-se de inovação. Obrigada aí pelo convite, pessoal. Na verdade, né, Paty, a gente acaba incorporando, né, esses elementos, né, quando a gente está ali, né, a resiliência, eu acho que é um deles. A gente, com certeza, durante o bate-papo aqui da live de hoje, a gente vai citar essa palavrinha aí, né, com bastante frequência, né, vamos dizer assim, né. Nath, e você, como é que tá aí as coisas aí em BH, né? Bom dia, pessoal. Aqui Natália Almeida, eu trabalho na STT. Acho que eu sou a mais nova do setor aqui de todo mundo. Obrigada pelo convite. Acho que é um prazer compartilhar e fazer essa troca, porque se tem uma coisa que a gente aprende em inovação, é que essa troca de experiência, compartilhar informação, todo mundo sai ganhando, né? Não tem um lado que ensina um que aprende, não. Todo mundo sai com novos conhecimentos. Então, essa oportunidade, principalmente agora nesse momento difícil que a gente não consegue encontrar nos eventos, é muito importante eventos como esse aqui,
e obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma ótima troca aqui para todo mundo. Legal, muito bom. A gente já está aqui com a galera aqui, já participando aqui, estamos aqui com o Eduardo Monte, estamos com o Alexandre Lopes, Danilo, o outro Alexandre. Hoje a gente está com nomes aqui bem diferentes, né? Kalinski, né? Ricardo Inácio também está aqui com a gente. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Né, podem aí já ir pensando nas suas perguntas, né? Vamos aproveitar bastante esse período que a gente está aqui, principalmente para a gente poder trazer, né, muita informação para vocês e principalmente compartilhar conhecimento, né? Compartilhar boas práticas, né? Eu acho que essa que é um pouco da ideia do Energy Connection, né? Que a gente possa conectar esses times de inovação das empresas para que a gente, de alguma forma, possa compartilhar esse tipo de experiência, né? Porque cada experiência e cada empresa tem muitas vezes a sua forma, né, de lidar com a inovação, tem graus de maturidade diferentes, então isso é muito interessante que a gente possa entender, né? Eu comento e brinco que é como a gente está subindo uma escada, né? Sempre vai ter alguém na nossa frente, sempre vai ter alguém atrás da gente, né, subindo. Mas o importante é que a gente consiga olhar, né, espelhando, né, olhando de alguma forma as boas ações, as ações que estão de alguma forma gerando resultado, para que a gente possa compartilhar isso e trazer e adaptar normalmente, né, para o nosso universo, né? Então isso é bem interessante. Eu vou começar minha fala aqui falando rapidamente sobre o Energy Hub, e aí depois eu vou abrir aí para a Renata e para o Leandro falarem também, né, das iniciativas, né, dos outros 2 hubs aí que a gente está trabalhando, e essa junção, como eu comentei, esse projeto é um projeto de 5 lives que a gente vai estar fazendo, trazendo profissionais ligados à área de energia, então profissionais de empresas de óleo e gás, energia elétrica e energias renováveis, para falar sobre como eles vêm atuando, né, dentro da área de inovação e como vêm promovendo a inovação aberta, que é um tema que com a pandemia ficou ainda mais evidente, né, a necessidade desse processo de colaboração, que a gente consiga, de alguma forma, trazer e aproximar o ecossistema inovador para nos ajudar a desenvolver e a estruturar novos processos, né, e novos mercados, e assim vai, né? A gente está hoje no momento de repensar modelos de negócio, de repensar formas de atuação, repensar processos. Então, acho que é um bom momento para a gente poder debater e ver como a pandemia impactou, obviamente, o setor e como os times de inovação estão conseguindo, com muita resiliência, aí, como a Patrícia comentou, atuar e buscar, né, fazer isso de forma diferente. Então, o Energy Hub, SDP, uma iniciativa da Sai do Papel, que é uma aceleradora aqui do Rio de Janeiro, né? O Energy Hub ele é um braço corporativo da Sai do Papel, na montagem de hubs de inovação. Então, a gente iniciou, né, com esse hub de energia, e a ideia é que a gente seja um grande conector, né, como os outros hubs, conectando, né, os vários agentes do ecossistema empreendedor. Então, a gente fala que, basicamente, o propósito nosso é alavancar a inovação aberta no setor de energia, né? O setor de energia é um setor bastante fragmentado, tem ainda, né, poucas startups, se você compara com a base global de startups do Brasil, ainda poucas startups estão focadas de forma direta no mercado de energia, e esse eu acho que é um grande momento, né, que a gente está observando, né, de buscar estruturar essas ações para que a gente consiga trazer e desenvolver empreendedores para estarem dentro do projeto de desenvolvimento do hub de energia, né? Além disso, né, como eu comentei, a gente busca fazer essa conexão, e essa conexão, basicamente, é você reunir os atores como um todo, né, do ecossistema. Então, obviamente, as empresas, né, são um componente muito importante, como as startups e pequenas empresas ligadas ao setor, mas a gente tem outros grandes agentes fundamentais aí para que essa roda gire, né, vamos dizer assim, que são os fornecedores, né, dentro da cadeia produtiva, são muito importantes também nesse desenvolvimento, investidores, a própria comunidade como um todo acadêmica, né, então universidades, academias, centros de tecnologia. Uma outra base muito importante são as consultorias, né, que atuam dentro do setor de energia, e também mentores, né, então você forma todo o ecossistema quando você consegue compartilhar, né, informação, e a mentoria é um ponto muito importante dentro desse contexto, não só de dentro do setor, mas fora do setor também, e, obviamente, os órgãos governamentais, instituições, associações, são
locais onde você congrega também muito conteúdo e muita informação quanto a isso, né? O Energy Hub, basicamente, ele tem produtos, né, que a gente busca oferecer e atuar dentro do ecossistema. Então, desde produtos, né, que são desafios setoriais. Então, a gente fala aqui que o Energy Hub é um hub setorial. A ideia é que a gente possa promover o avanço da inovação aberta no setor de energia, né? Então, conseguindo reunir as empresas que estão dentro disso e startups e pequenas empresas que vão prover essas soluções. Então, a ideia é lançar temáticas, né, gerais, né, temáticas setoriais, para que você possa lançar desafios, essas empresas acompanharem, apadrinharem essas provas de conceito, a partir daí, de alguma forma, você desenvolver esse projeto, né, do longo de um período, né, de 6 meses, por exemplo, e a partir daí você ter essa solução e avaliar se essa solução foi bem caminhada, que ela faz sentido, né, a gente continuar, quer seja pelas empresas que apadrinharam, quer seja pelo próprio mercado, pelos investidores, ou de alguma forma você incorporar esse conhecimento até como base para que você venha desenvolver novas iniciativas, né? Além disso, a gente tem outros tipos de produtos também, como rodadas de negócio, como pitch com investidores, né, para startups. A gente está lançando agora a parte da academia, né, de conhecimento também, o Energy Hub Academy. Então, os webinars e summits, né, esse é outro produto também. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar os vários pilares das empresas, né, tanto pilar de resultado, quando a gente fala de novos projetos, como o pilar de marketing, é muito importante, né, as empresas estarem próxima do ecossistema, e o pilar de cultural, né, que é um pilar muito importante de atuação das empresas também, tá? Então, basicamente é isso, né? Depois a gente tem como interagir nas redes, a gente vai deixar o contato, né, para vocês aí dentro do link do YouTube, e vamos também colocar aqui depois no chat os links, né, para o pessoal poder depois entrar e acessar também os palestrantes aqui, os panelistas, tá bom? Renata, com você aí, fale um pouquinho aí do Energy Hub também, e depois o Leandro caminha aí com o Energy Nest. Bom, eu acho que até na emoção eu nem devo ter falado meu nome quando me apresentei, né? Bom, mas também acho que está escrito aí. Bom, eu sou Renata Abreu, eu sou fundadora do Energy Hub, mas a gente escreve de uma forma um pouco diferente, que é NRG Hub. Posso considerar que nós somos o primeiro hub de energia do Brasil, com um propósito um pouco diferente do Energy Hub da Sai do Papel lá do Rio de Janeiro, do Mandarino, porque a nossa intenção é justamente poder conectar soluções que já estão prontas para o mercado, ou seja, uma solução de uma startup ou até mesmo de uma empresa, e poder conectá-la às grandes empresas do setor de energia, e não só diretamente às empresas do setor de energia, mas também tudo onde demandar a energia, todo tipo de segmento onde a energia é bem-vinda, ou seja, praticamente tudo, né? Então, a gente trabalha fomentando projetos para conectar melhores práticas de eficiência energética para a construção civil, para a indústria, e aí, nesse meio do caminho, a gente acaba oportunizando que startups que já tenham soluções validadas ou em validação no mercado possam ter essa oportunidade de se conectar com as empresas, com as indústrias do setor para validar ou mesmo para escalar a sua solução dentro desse mercado consumidor. Então, esse é o nosso... Até eu vejo uma boa sinergia entre esses 3 hubs, depois até o Leandro vai comentar um pouco do viés dele, mas como o Mandarino falou, é muito complexo o setor de energia para se inovar da forma como ele precisa. Então, por esse motivo também a gente vem trabalhando e desenvolvendo ações conjuntas, porque a gente acredita que a gente pode compartilhar conhecimento e experiência além das fronteiras estaduais, né? Prioritariamente, o Energy Hub aqui do Paraná, ele tem a intenção de desenvolver o estado, primeiramente, e principalmente do viés das renováveis,
Então, a nossa intenção, o nosso propósito é fomentar a transição energética para uma matriz mais renovável, mas também mais integrada. Mas, assim, mesmo a partir da diversificação, a gente poder integrar e aí trabalhar muito com a questão da tecnologia para justamente poder atingir áreas rurais que não têm acesso, contribuir com o crescimento do agronegócio, que o Paraná é bastante significativo para a economia brasileira. Então, então a gente está mais num viés, o nosso hub está mais num viés do ponto de vista de negócio mesmo. Então, só para falar um pouco da história, a gente eu fundei o Energy Hub em fevereiro do ano passado, então a gente também está em processo de validação, se eu posso dizer assim, porque é um modelo de negócio um pouco não, eu acredito que é um modelo de negócio inovador. Então, algumas ações a gente vem validando, mas outras já temos alguns projetos com a indústria, temos projetos com parceiros locais e também com startups. Então, isso mostra que estamos no caminho certo, e eu vejo que o próximo passo é justamente a gente unir forças aí para conseguir replicar essas ações em outras regiões do Brasil. Então, depois eu acredito que nós vamos deixar os nossos contatos ali na descrição, acho que até já está, para quem quiser entrar em contato com a gente para conhecer um pouco mais das nossas atividades, pode ficar à vontade. Então, acho que agora o Leandro vai explicar um pouco, até para vocês sentirem qual é a conexão que a gente tem entre esses três hubs. Obrigado, Renata. Valeu. Bom, de novo, né? Meu nome é Leandro Martins, eu sou o CEO do Energy Nest. O Energy Nest é uma Venture Builder, né? Então, explicando rapidamente, como é um termo novo, mas é um modelo de negócio que fora do país ele já vem acontecendo há muito tempo, né? A Venture Builder, eu digo que o nosso grande propósito é fazer com que a startup deixe de ser startup, né? Ou pelo menos deixe de pensar como uma startup. Porque um grande objetivo, né, da startup é alcançar o mercado, é ter um viés comercial e se estruturar como uma empresa, né? Gerar empregos, enfim, ter uma razão, né? E para que ela consiga muitas vezes fazer isso, ela precisa de ter uma estrutura contábil, financeira, muitas vezes jurídica, marketing, e principalmente vendas, né? E se ela fosse pegar um sócio para cada coisa dessa, né, é difícil, é complicado, às vezes caro. Então a gente fala que o Energy Nest é esse sócio, né? A gente entra com ela justamente para fazer essa estruturação da empresa e para que ela consiga alcançar mercado. Então a gente faz uma captação contínua de startups. A gente pega startups que passaram um pouco da ideação, do MVP, começa a desenvolver essa startup para preparar ela, de fato, para encarar o mercado, né? Porque essa é a fase mais difícil, essa é a fase onde a maioria das empresas elas não tem sucesso, né? Que elas morrem. E para isso a gente conta muito com parcerias, principalmente aí das empresas que abrem aí às vezes uma oportunidade para que seja feito um projeto piloto, né? A gente ajuda essas empresas a entrar nesses processos de inovação, enfim, através desse networking que a gente vai fomentando, a gente consegue fazer isso. Mas eu digo, né, que o nosso trabalho ele vai muito além disso, porque você tem que estar inserido nesse meio, né? Você tem que estar dando apoio a essas ideias que estão surgindo, desde lá, às vezes, da universidade, ou às vezes em algum ambiente de inovação, para que ele continue crescendo. E muitas vezes você precisa dar uma visão desse mercado para a pessoa, né? Que ela às vezes não tem. Às vezes ela tem uma boa solução e você fala, nossa, você tem um mercado rico aí para enfrentar, né? Que muitas dessas startups às vezes têm medo, né? Fala assim, nossa, esse mercado de óleo e gás ou de energia é um mercado distante. Então, a gente consegue, a gente vem tentando fazer esse trabalho aí.
E por falar em ecossistema, né, a gente está no Raja Valley hoje, em Belo Horizonte, eu gosto muito dessa palavra ecossistema, né, e eu acho que é o que a gente está tentando aumentar aqui, né, entre nós aqui, a Renata, o Mandarino lá, no Energy Hub, que é justamente criar algo orgânico, né, com uma diversidade muito grande, onde quando você tem esse ambiente diverso, é um momento em que as coisas, as ideias aparecem, florescem, né, crescem. Você tem, às vezes, uma solução, conversa com uma outra pessoa, tem uma outra visão, muda, pivota e tal. Então, esse ambiente, eu acho que ele é muito orgânico, eu acho que a gente tem que cada vez regar ele mais, sabe? Para que ele cresça naturalmente. E quanto maior a diversidade mesmo, melhor, sabe? Um ambiente onde a gente tenha aceleradoras, investidores, venture builders, né, no meu caso, parcerias, eu acho isso muito importante, tá? E eu acho que essa conexão que a gente está fazendo agora, ela com certeza, com ela a gente vai colher bons frutos aí. Com você aí, Mandarino. Valeu. Obrigado, Leandro. Assim, a gente fala, né, que a base, né, do ecossistema empreendedor é a colaboração e a confiança, né? Eu acho que esse é um processo contínuo de construção, né, dessa questão. E dar as boas-vindas aqui ao William, né? Prazer aí te receber, William, né? Mais um dos panelistas que vai estar com a gente aqui. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. O William vai estar aqui com a gente falando um pouco, né, das iniciativas aí da CEMIG, né, dentro aí do ecossistema empreendedor e da inovação aberta. Bom, a gente seguindo, né, a nossa pauta, eu já disponibilizei aqui no chat os links, né, nossos aí, com o link do LinkedIn e o link das páginas, né, principais também. Então, o pessoal vai ter condição depois de, com mais tranquilidade aí, interagir com a gente nas redes, né, após aqui esse momento. E a ideia, né, que a gente vai estar colocando, né, então, passado aqui, né, um pouco dessa apresentação para a gente falar um pouquinho das 3 iniciativas. Eu acho que isso é interessante. A gente, hoje em dia, tem falado muito, né, de como é que a gente pode conectar essa teia, né, essa rede, né, esses vários pontos dentro de uma grande rede, e a gente fala muito hoje, brinca muito que a gente tem muitas iniciativas, né, muitas estradas, né, mas poucas pontes, né, e eu acho que essa que é a ideia que a gente está querendo trazer aqui, né, construir essas pontes, interligar, né, as iniciativas. Eu acho que tem grande espaço, né, o mercado de energia é um mercado muito grande, é um mercado que, como ecossistema, demanda, né, e precisa, né, que a gente possa se unir para poder ajudar, de fato, as empresas, né. Eu acho que tem espaço para todas as iniciativas voltadas para isso, e principalmente pelos grandes desafios que a energia, né, quando a gente olha do segmento energético, ele dispõe hoje, né, não só na área de energia elétrica, de renováveis e principalmente de óleo e gás, né. A área de óleo e gás está passando por uma grande transformação, né, a gente tem aí as questões desde da própria questão da transformação digital, né, para o setor de energia, né, que é um ponto crítico, um ponto muito importante de avanço, mas também os processos de descarbonização, todos os processos hoje que a gente vem acompanhando de mudança da matriz energética, da transição energética, é outro ponto também muito presente, né, muito claro, né, como uma pauta importante para as grandes empresas. E aí, pegando esse gancho aí, eu já trazer aí a Patrícia, né, para esse contexto, né, e fazer uma rápida apresentação da Patrícia, né. Como a Patrícia falou, eu tenho a grande oportunidade de poder conversar com a Patrícia várias vezes aí, né, ao longo aí do processo, né. Tive a oportunidade de conhecer a Patrícia aí ainda, né, quando eu brinco nas vidas passadas, né, ainda estava na BR Distribuidora até o final do ano passado, agora estou empreendendo aqui nessa iniciativa do Energy Hub, e a Patrícia, ela é uma referência aqui no Rio de Janeiro, quando a gente fala de inovação, principalmente porque a gente montar, né, uma área de inovação é algo muito especial, né, a gente tem muito trabalho, muita energia, né, que a gente gasta para trabalhar não só os pilares de resultado, mas principalmente os pilares culturais. Então, a Patrícia, ela foi eleita pela McKinsey, né, uma das Next Generation Women Leaders na América Latina, né, no ano passado. Ela é engenheira de materiais pela UFRJ, com formação
executiva em inovação estratégica pelo MIT. Tem mais de 10 anos de experiência no mercado de óleo e gás, né, e atualmente ela é head de inovação da Subsea 7. A Patrícia vai falar um pouquinho o que é a Subsea 7, eu acho que é importante contextualizar isso também, né, o nível de tecnologia que a Subsea trabalha aí no segmento de óleo e gás. Atua em vários projetos nacionais e internacionais, como engenheira de projetos e revestimentos, e em 2017 ela assumiu esse desafio de liderar a iniciativa e também a inovação, o departamento de inovação da Subsea, né? E tentando, né, e aí é até uma das questões aí que a gente coloca, né, como é que a gente consegue desenvolver esses dois lados da empresa, né? A gente fala principalmente no setor de energia, é um setor que ele é muito procedimentado, é um setor que tem muitos procedimentos, né, incorporados, é um setor complexo, como a Renata comentou, e como é que você incorpora a inovação, né, dentro do core, né, vamos dizer assim, desse processo. A gente está falando de processos, muitas vezes, industriais, processos bastante críticos e significativos. Então, como que a gente, de alguma forma, incorpora isso nessa nova era digital? Então, Patrícia, a gente sempre vai fazer uma pergunta provocativa aqui para todo mundo, né? Aquela pergunta que a gente não combinou, né? Vamos dizer assim, né? Ninguém combinou essa pergunta com vocês, mas é uma pergunta que é base, né, desse painel, que é como é que a inovação aberta, né, pode alavancar os resultados aí no setor de energia, e principalmente aí, se você puder dar esse viés do óleo e gás, tá? Então é com você, Paty. Valeu, obrigada aí pela apresentação. Bom, como o Mandarino falou, né, eu também já falei, eu trabalho na Subsea 7, e a Subsea é uma empresa global de engenharia offshore, né, então o nosso trabalho é um trabalho de atuação em projetos, né, e soluções de engenharia, dentro do escopo de atividades offshore, né, então tudo que envolve atividade subsea, fora da costa, são os projetos que nós estamos envolvidos. Somos uma empresa global e temos mais ou menos 13 mil funcionários no mundo, e no Brasil nós somos aproximadamente 1.000 pessoas, né? Grande parte desse público fica nas nossas embarcações, né? Então a gente tem hoje 5 navios que operam, né, de uma forma contínua em contratos aqui no Brasil, e esses 5 navios possuem bastante gente, né, basicamente. Então a gente tem por volta aí de 700 pessoas trabalhando offshore, né? Isso torna o desafio da inovação um desafio ainda maior, né? Porque a gente tem uma distância entre as equipes onshore e offshore, e o nosso core, ele está lá no navio, né? Então é uma gestão à distância que ela já é difícil por si só, e na hora que a gente fala em executar a inovação, ela se torna ainda mais difícil, né? Dentro da estrutura da Subsea 7, a gente não tem um departamento global de inovação, né? Não ainda, a gente tem departamentos de tecnologia, de digitalização, né? E é quase que um paradoxo, assim, você falar que as empresas do mercado de óleo e gás não são inovadoras, né? Porque a gente, enfim, a gente está tirando óleo a 2.000 metros de profundidade, né? A gente tem robô que monitora linhas e equipamentos, né, a 1.000 metros, 2.000 metros de profundidade. A gente está atuando em válvulas que estão a 2.000 metros de profundidade. Então, existe muita tecnologia, sim, associada ao mercado, né? É um mercado super inovador quando se fala nesse aspecto de tecnologia. Agora, ao mesmo tempo, também é um mercado que tem muita barreira de entrada, e as barreiras são muito significativas, né? A gente tem uma mentalidade muito uniforme entre as lideranças do mercado, a gente tem alta regulamentação no setor, né? E isso, de alguma forma, faz com que o mercado tenha meio que um comportamento coletivo muito parecido, né? E quase que dizendo que todo mundo está numa grande zona de conforto, né? Então a gente se conforta no fato de que o mercado é um mercado inovador, porque afinal, né, estamos lá a 2.000 metros de profundidade. Agora, quando a gente vai falar de cultura, quando a gente vai falar de aceitação ao erro, quando a gente vai falar de segurança psicológica, a gente tem sérias dificuldades de promover essas agendas, né? E uma outra agenda que a gente tem dificuldade de promover também é a agenda da inovação aberta, né? Então, que bicho é esse chamado startup, né? Como que eu me relaciono com ele, né? O que eu faço com ele depois que eu cadastro ele na minha base de fornecedor? Então, todo esse tópico, né, de startups começou a surgir, e as empresas se viram na necessidade de fazer adequações internas para poder conduzir esses projetos, e foi o que a gente fez lá na Subsea. Então, quando eu assumi a área, a gente começou a área com um processo interno,
né, de ideação, e percebemos que não dava só para a gente olhar para dentro, né, aquele clichê de que a empresa tem 13 mil pessoas e você tem sei lá quantos bilhões que estão fora da empresa, é óbvio que a melhor solução não está dentro da empresa. Então, né, partindo dessa lógica básica, a gente começou a trabalhar num projeto de inovação aberta, né, e o Rio, ele tem um ecossistema ainda muito, muito prematuro, né, quando a gente vai para São Paulo e BH, nem se compara. Então, no Rio, a gente usou, tivemos o apoio de uma aceleradora, né, e ainda estamos no meio do nosso projeto, né, temos um projeto aí de mais ou menos 1 ano e meio, e nesse projeto a gente mapeou alguns desafios e lançamos para o mercado para pegar todo tipo de startup a depender do desafio, né, então pegamos tanto empreendedores que formaram startups como parte do nosso programa, super legal, porque a gente causa um super impacto no ecossistema, né, formando startups a partir dos nossos desafios. A gente teve um programa de aceleração, em que a gente captura mais ou menos startups um pouco mais maduras, mas ainda startups imaturas que precisam acelerar aquela solução com base nas nossas particularidades. E ainda teremos uma etapa de um roadshow em que a gente vai capturar de fato startups maduras e aí vai ser uma etapa plug and play, né? Agora, o processo não é fácil, né? É óbvio, né? É muito lindo quando a gente vê lá descrito, vou contratar startups, vou me relacionar com elas. Não é fácil e eu acho que a pandemia trouxe para a gente um desafio ainda maior, né? Porque como o Mandarino falou, né, a dificuldade de inovar no setor de energia, e eu falo muito pelo setor de óleo e gás, ele se dá muito por esse imediatismo que está latente ali no comportamento de toda a liderança, né? Então, a gente trabalha com operações 24 horas, 7 dias da semana, de alto risco, né, que tem um valor associado muito elevado, e então a gente quer retorno imediato, né? E aí é fundamental a gente falar em balanço de portfólio quando a gente está falando de inovação no setor de óleo e gás, e isso também deve ser falado quando a gente fala de inovação aberta no setor de óleo e gás. Então, balancear o portfólio é fundamental para ter sucesso num projeto, seja ele de inovação, né, fechada ou de inovação aberta, né? Então, o nosso projeto de inovação aberta também fizemos uma ponderação no portfólio, e o nosso foco foi ainda maior no horizonte 1, que é quando a gente fala de melhoria incremental, né, e ideias que vão trazer um impacto ali muito claro no curto prazo, porque era exatamente uma forma da gente conseguir um buy-in, né, de alguma liderança ou de algum outro cliente ou de um parceiro que ainda não acreditasse tanto na agenda de inovação. E então eu acho que, assim, uma forma de tentar garantir que você vai ter uma ambidestria um pouco mais eficiente, é isso, né? É garantir que você não necessariamente está colocando o mesmo peso em iniciativas que são Horizonte 1 e Horizonte 2 e Horizonte 3, né? E quando a gente está falando de horizonte, a gente está falando, né, de inovação, melhoria incremental ou inovação disruptiva. Eu acho que esse balanço é fundamental, né? Às vezes, a gente carrega esse label da inovação, né? O Mandarino deve ser a mesma coisa. As pessoas veem ele e já falam, lá vem ele falar de inovação, falar de cultura, falar de erro, porque a gente carrega isso. E às vezes as pessoas associam muito a disrupção, né? O que não é verdade. Então, eu acho que mostrar também que a inovação aberta pode trazer melhoria simples, curto prazo, rapidez, né? Rapidez é uma coisa que a gente peca muito no setor de óleo e gás. Rapidez para implementar, rapidez para quebrar as barreiras. Eu acho que isso é fundamental para você conseguir alavancar um projeto de inovação aberta, e aí depois, com aquele retorno ali que você garante, né, da melhoria incremental, você reinveste no seu projeto e consegue trabalhar com inovações mais disruptivas, né, que é onde, de fato, na minha percepção, a gente vê o valor real da inovação aberta, né, você trazer uma solução completamente diferente e não pensada antes para a sua empresa, né? Então, é óbvio que a agilidade da startup, né, e todo o benefício que ela causa no curto prazo são fundamentais, né, quando a gente está falando de Horizonte 1. Agora, o diferencial mesmo vai vir lá quando a gente conseguir emplacar o Horizonte 3. Nós ainda não estamos lá, mas é um objetivo. Então, minha sugestão, se é uma sugestão, como ter sucesso, né, num programa de inovação aberta, é garantir que seu portfólio vai estar bem balanceado.
Falei bastante. Não, muito bom, Paty. É. Não, e deu vários ganchos aqui, né, para a gente poder interagir. E os panelistas aqui fiquem à vontade, tá? O William e Nath aqui também, para poder trazer aí, nesse meio de tempo, a ideia é que a gente tenha uma fala inicial aí de cada um de vocês, né, para vocês poderem se apresentar, falar um pouco das empresas e das ações, mas a ideia aqui também é a gente trabalhar aqui um bate-papo. E é bacana e muito interessante, né, que a Patrícia ela trouxe, né, alguns elementos, né, é muito importante. A Patrícia comentou, né, Mandarino de repente chegou ali, né, aquele nova chato, né, mais ou menos isso, né, como tem, né, o cara vem lá e, já chegou esse cara aqui do contra, que está querendo, de alguma forma, né, mudar tudo, mudar todos os processos, revirar de cabeça para baixo. A gente brinca também que o time de inovação, ao contrário, né, a gente está ali dentro, né, da lógica da empresa e que a gente busca, de alguma forma, promover exatamente isso, é manter essa pauta ativa, né, como tem as pautas de sustentabilidade, como tem as pautas de responsabilidade social. Na verdade, são grandes defensores dessas pautas dentro da empresa, porque senão, de alguma forma, você acaba caminhando muito, né, para o dia a dia, né, e de alguma forma deixa esse item, né, que é um item hoje bastante importante, né, como foi talvez na década de 80, né, e a qualidade, né, que era algo que todo mundo lutava para trabalhar, para implementar, é um pouco daí, a partir dos anos 2000, a inovação, né, então a gente tem visto, né, esse movimento crescendo muito intensamente desse processo de inovação. E você comentou da questão do balanço de portfólio e do capital inovativo, né? Eu acho que é muito isso aí que você comentou. A gente conseguir criar um capital junto com o C-Level, né? Para que o C-Level consiga enxergar os ganhos rápidos, né, os quick wins, e nos dá, né, espaço e tempo para exatamente buscar essas inovações de mais longo prazo, né? As inovações do H3. Eu acho que é uma estratégia muito interessante, eu acho que é uma estratégia bastante salutar, né, de você conseguir fazer isso, porque muitas vezes a gente acaba perdendo, não tendo esse tempo, né, porque há uma pressão muito grande no dia a dia para performar, e muitas vezes a inovação você tem outros fatores, né, que não são tão objetivos, né, no processo de colocação. Mas a gente brinca também que inovação é nota fiscal, né, você tem que faturar, né, você tem que, de alguma forma, colocar aquilo ali para frente, né, então, não só o lado do empreendedor, que o empreendedor também ele tem um relógio ali, né, que corre, né, no dia a dia, a startup, ele precisa faturar, ele precisa ter resultado. Por outro lado, a empresa também precisa apontar os seus assuntos, né, suas questões, né. Eu vou trazer aqui uma pergunta direta para a Paty aqui, para aproveitar aí esse contexto, para depois, lá na frente, a gente voltar de novo aí, mas a gente tem uma pergunta bem interessante aqui, né, que eu vou trazer aqui na tela do Alexandre, né, Lopes, ele perguntando aqui, né, se você acha que nas empresas de petróleo, ele deu o exemplo da Petrobras, né, contribuem, né, na questão da inovação no segmento de renováveis, né, e quanto ela contribui, né, qual é a tua visão quanto a isso, né? Patrícia, a gente tem visto aí um movimento também importante de várias empresas de petróleo, né, lançando seus desafios diretos, né, para o ecossistema. Acho que a área de energia, né, vamos pegar assim, óleo e gás, eles estão entrando agora nesse contexto, né? A gente está vendo uma aceleração das empresas a caminharem, né, para a inovação aberta, como na área de energia elétrica já se tinha naturalmente isso, né, já é mais desenvolvido. Na área de óleo e gás, essa maturidade ainda está caminhando, né? Mas qual é a tua visão quanto a isso, né? Como é que a visão do setor de óleo e gás está com relação à questão de renováveis, né? Eu acho esse é um assunto que, enfim, está muito latente, né? E eu acho que assim, a gente aqui no Brasil está um pouco atrás ainda do restante do mundo, mas por uma questão muito ligada à natureza, né? A gente aqui tem um potencial absurdo de produção quando a gente fala de pré-sal, e quando você vai trazer para a viabilidade financeira de um projeto, por exemplo, né, de geração de energia eólica offshore, a gente ainda não consegue fechar muito essa conta. Tá? Então é uma dificuldade, né? É óbvio que existem vários investimentos, né, sendo feitos para poder diminuir esse custo, né, e fazer com que essa fonte seja de fato uma fonte que seja atrativa financeiramente, né? Porque quando a gente fala de pré-sal, a gente sabe que né, óbvio, apesar de toda a dificuldade, a gente tem ali um valor, né, mínimo do barril para ele fazer sentido a gente explorar aquele campo do pré-sal.
Agora, quando a gente está falando de energia renovável, essa conta ainda não fecha, né? Então, quando a gente está falando de mundo, a gente vê várias empresas, né, fazendo adaptações em suas estratégias de longo prazo, né, trazendo uma carteira de renováveis, né, de forma muito mais significativa. Então, eu sempre trago o exemplo da Statoil, que era a estatal norueguesa, que mudou de nome, virou Equinor, né? Então, muito por uma questão de é incrível o vídeo deles de mudança de nome, né? E eles trazem todo esse contexto de que o mundo mudou e eles precisaram se adequar. Então, a própria conexão ao nome do óleo, ela está ficando muito mais perene, né? Então, as empresas estão dizendo que são empresas de energia, porque estão vendo que, de fato, em algum momento isso vai mudar. Mas esse momento no Brasil não vai ser no curto prazo, quando a gente está falando de empresas offshore, né? Então, onshore já existem, né, projetos, né, e a gente tem um potencial enorme. Agora, quando a gente fala de offshore, financeiramente ainda não faz sentido. Eu queria posso pegar outra pergunta que eu vi aqui do André? Paty. Eu achei super interessante. Essa eu vou até botar aqui, porque era a próxima, né, que eu ia colocar. André, legal, André, muito bom estar aqui, você está aqui com a gente. E eu acho que é um ponto bem interessante, né, essa questão dos anticorpos, né, da inovação, né, que o pessoal sempre brinca e fala, né, como é que a gente minimiza nos anticorpos aí, para que isso, de alguma forma, possibilite, né, que a cultura caminhe, né? Qual é a tua visão aí e qual é a tua experiência na Subsi quanto a isso? Eu acho que saber que a cultura é um problema já é um bom começo, porque muita gente ignora, né, e acha que simplesmente implementar um processo ou implementar um programa, putz, vai ser incrível, né? E não é verdade. Então, saber que você tem uma cultura que ela provavelmente vai ser uma barreira, não sei qual é o mercado do André, mas, enfim, dependendo do mercado, a não ser que seja, sei lá, um mercado de tecnologia, né, Google, etc., a cultura provavelmente vai ser uma barreira. Então, eu acho que saber que a cultura vai ser uma barreira já é bom, né? E ficar de olho em movimentos de cultura que podem impactar no seu programa. Então, eu acho que, assim, esses alguns aspectos que eu já tinha trazido, né? A segurança psicológica, a aceitação ao erro, né? Você fazer um bom mapeamento de risco para garantir que você não está expondo a sua empresa no momento em que você está se conectando com uma startup, você está simplesmente sendo um pouco mais audacioso, digamos assim, né? E inovativo no sentido de trazer uma nova solução que não era esperada, mas você não está arriscando os dados da sua empresa, a integridade da sua empresa. E eu acho que o balanço do portfólio é fundamental, né? Como eu tinha falado. Então, trazer para a agenda um resultado tangível de curto prazo é fundamental para você conseguir o buy-in das pessoas que não acreditavam naquela agenda de inovação aberta. Então, é fantástico quando a gente vê startups que trazem coisas super diferentes, mas aquilo se torna muito mais arriscado e muito mais difícil de você vender internamente. Então, eu acho que tem que ter, de fato, uma venda casada. Olha, liderança, olha, diretoria, né? Olha, vice-presidência, eu tenho aqui um projeto super interessante, eu vou pegar 3 startups para resolver o mesmo desafio. 2 vão me trazer um retorno no curto prazo, né? E uma é um negócio que a gente vai arriscar um pouquinho, mas eu te garanto que o retorno que eu vou estar trazendo no curto prazo daquelas outras 2 vão compensar ou ainda vai sobrar um pouco de dinheiro o investimento que eu vou fazer na outra, né? Então, eu acho que esse balanço é fundamental, né? Porque se torna um balanço financeiro e um balanço de risco, né? Você não está arriscando demais em todas as iniciativas, né? Então, tem empresas, quando você vai conversar com startups que são bem mais maduras, elas mesmas provavelmente já vão trazer para você um balanço de projetos. Então, ela vai falar, olha, eu vou te dar um negócio aqui que eu tenho certeza que vai te trazer retorno, e o outro, ele é um pouco mais diferenciado, ele é um pouco mais disruptivo, né? Mas nem toda startup faz isso. Então, eu acho que a empresa precisa se adaptar, né? E quando o Mandarino falou de atenção, eu acho fantástico, porque a atenção para a agenda de inovação se tornou ainda mais difícil da gente conseguir num momento de pandemia, né? As atenções estão todas na crise, na operação que a gente precisa manter, né? Nos casos, nas mortes, enfim, está muito difícil conseguir atenção de negócio, né? Então, quando você consegue se adaptar de forma rápida, trazer a agilidade da startup com um retorno de curto prazo, você não invalida a sua agenda, né? Então, o que a gente tem feito na Subsi foi alguns projetos
projetos que traziam benefício a longo prazo, uma coisa mais arriscada, a gente deu uma desacelerada neles, não congelamos, tá? O que é importante, demos uma desacelerada para trazer um foco maior no curto prazo, para garantir que a minha liderança não vai tirar a atenção de mim. Então, olha, gente, eu continuo aqui trazendo benefício, né? Porque se eu só estiver falando de coisa que está na nuvem, intangível, eles não vão me dar atenção. Eles vão dar atenção para a operação, eles vão dar atenção para o caso do corona, enfim. Então, eu acho que são pontos interessantes, né? Balanço de portfólio, balanço de risco. Diga, Patrícia, Leandro. pegando um gancho rápido aqui nisso que você está falando, né? Já que eu não sou desse mercado também, não sou mercado de energia elétrica, né? Me tira uma dúvida, né? A gente sempre tem uma visão de fora, né? Que essas operações, principalmente offshore, né? Elas são operações arriscadas, operações, digamos assim, críticas, né? De missão crítica. Você tem uma série de riscos ali, né? Então, assim, resumindo, né? Acho que você falou um pouco disso, mas para quem está olhando de fora, tem espaço para experimentação? Sim, com certeza. Aí que está o balanço do risco, né? Eu vou te dar um exemplo. No nosso projeto que a gente tem de aceleração, a gente tem diversas soluções que estão ali no back-office, né? Então, eu vou estar, por exemplo, automatizando a consolidação de alguns dados, usando machine learning, linguagem natural, para quando o meu cliente me fizer uma pergunta, eu vou ter essa resposta muito mais rápida, né? A gente tem alguns que são hardware que a gente vai implementar lá na operação. Esses já são um pouco mais, né? O movimento tem que ser um pouco mais lento, porque de alguma forma a gente vai estar atuando lá na ponta, que é onde é o nosso core, né? Então a gente faz esse balanço também em relação ao risco. Quando eu falo do balanço de risco, no nosso caso está muito associado a isso, né? Então muitos projetos são projetos de back-office, arrumando a casa, né? Preparando a empresa, a nossa base onshore, e alguns projetos estão diretamente conectados à operação, né? No nosso caso, a gente tem uma vantagem porque também nós temos bases operacionais onshore, em que só de você trazer para a terra o seu risco, putz, já cai para caramba, né? Então, a gente consegue testar, às vezes, numa base onshore para depois levar para a operação. Então, você testa no escritório, testa na base onshore e leva para a operação. A gente vai se adequando, né? É óbvio, você não vai pegar um dispositivo e vai botar ele para testar no meio de um içamento de uma carga, que é uma coisa super complexa. Mas a gente vai tentando identificar quais são algumas formas, né? Bem tentando ser o mais realista possível para fazer esses testes, né? E essa etapa de experimentação. Perfeito. Bom, pessoal, a Paty vai voltar daqui a pouquinho. Eu acho que a gente tem muita coisa aí legal aí que foi falada, mas vamos passar, né, para a próxima aí, né, panelista. Queria chamar a Renata para falar um pouquinho. Vou apresentar a Natália, mas legal a Renatinha falar e fazer aí a pergunta provocativa para a Natália. E trazendo aqui um pouquinho, né, o currículo da Natália, né, da Natália Almeida, e é interessante também porque, assim, eu tive a oportunidade um pouco diferente do que foi a Paty, né, da gente conhecer presencialmente, né, ter tido a oportunidade, né, de ter muito contato. Tive contato com a Natália basicamente virtual, né, quando, né, todo esse processo aí da pandemia, né, e é muito interessante como é que a gente vê realmente que os times de inovação, né, eles são... de fato, né, pessoas, né, quem está inserido, né, desse contexto tem uma mentalidade bastante aberta, né, vamos dizer assim, para que a gente possa entender as iniciativas, avaliar as iniciativas, ver se é possível ou não, né, se às vezes a gente não está no melhor momento, né, de conexão, mas de alguma forma aquilo ali fica, né, aquele contato, e a partir desse contato a gente consegue depois operar e caminhar. Então, Natália, super obrigado aí pela tua participação também. Então, a Natália Almeida, ela é atualmente analista, né, de inovação da SGT, né, tá aí, né, desde aí o ano passado, né, então já pegou aí um momento de transformação importante, né, dentro desse contexto. Ela vai falar um pouquinho para a gente, mas ela é oriunda aí do mercado farmacêutico, né, mestre em química, né, começou a carreira, né, como pesquisadora e depois mudou o foco para inovação, e atualmente ela está, e aí tem aí mais de 4 anos aí de experiência nessa área, vem acumulando experiência na área de inovação e ajudando aí, né, vamos dizer assim, a ES nesse processo também de transformação, né. Então, Natália, se puder falar um pouquinho, e aí a Renata aí poder interagir também com
a Natália nesse painel, né, e fazendo aquela nossa pergunta, né, o Renata, né, como é que a gente vai conseguir fazer a inovação aberta aí, prosperar e gerar resultado? Bom, obrigada pela apresentação, Mandarino. Eu comecei no setor de energia, a gente fala muito da área de P&D, né? Principalmente pela parte regulatória. Então, eu fiz o caminho contrário, eu mudei para o setor de energia para abandonar a minha carreira de P&D, de pesquisadora. Então, eu sou farmacêutica e fiz mestrado em química, então comecei por essa área de bancada mesmo, com química analítica, desenvolvimento de metodologias, e já né, dentro do mercado químico, eu tive contato com startups para fazer co-desenvolvimento de projetos, e fui me apaixonando aí pelo universo de inovação, e sempre com um viés de inovação aberta e de cultura. Então, hoje, esse é o meu chapéu dentro da ES, ajudo muito a equipe nesse sentido, para a gente ampliar, já era um movimento dentro da ESGT, eu vim ajudar, né, para a gente ampliar esse setor e deixar de ser uma equipe de P&D e virar uma equipe de inovação com uma visão mais ampla. Acho que a Patrícia trouxe aqui muito essa questão da cultura, até da própria pergunta, né, que o pessoal fez aqui, que é esse o ponto, né? Não adianta a gente ficar tentando trazer atividades, iniciativas de inovação sem olhar para a cultura, sem fazer isso de uma forma paralela. E eu vejo isso muito como um processo de inovação. Então, também não tem como, né? Não é um projeto que você vai implementar, pronto, agora eu mudei a cultura, está tudo pronto, a gente pode fazer iniciativas, né? Antes fosse assim, ia ser mais fácil. É um processo contínuo, tanto de melhoria e mudança da cultura, que é algo super difícil, vai muito de cada setor e de cada empresa, como que isso já está estruturado, e quanto à questão da maturidade da empresa em relação à inovação, né? Em que ponto a gente está, onde a gente quer chegar, qual que é o caminho para fazer essa evolução. Acho que a Patrícia trouxe aqui muito bem, olha, a gente está com uma visão de fazer inovação disruptiva, mas vamos começar com quick win, vamos começar transformando a cultura, mudar a mentalidade dos líderes, dos diretores, para a gente conseguir fazer essa evolução. Então, esse é um processo muito importante que eu acho que toda empresa que está discutindo inovação tem que ter esse pé no chão, né? É um processo, é um caminho árduo, tem que ter essa visão de em que momento a empresa está e como que você vai evoluir isso, não adianta, né, pegar iniciativas, vamos ver que as empresas mais inovadoras, vou copiar as iniciativas que isso vai dar certo dentro de casa, porque a chance de fazer o contrário é muito grande, né? De trazer até problemas. Para apresentar um pouco da STT, para quem não conhece, né, a gente está acho que um público super diverso, assim, aqui com painelistas de áreas diferentes. Então, a SGT é uma das maiores geradoras do Brasil. A gente atua principalmente no estado de São Paulo, representando 8% da capacidade instalada aqui no estado. No estado de São Paulo, então, a gente tem 9 usinas hidrelétricas, 3 parques solares e 3 PCHs, que são pequenas hidrelétricas, e a gente também tem um complexo eólico no estado da Bahia, que traz para a gente aqui, a gente estava falando agora, né, de energia eólica aqui com a Patrícia, então a gente é um complexo super grande, a gente tem crescido muito nesse sentido, investindo muito, principalmente, em solar e eólica. Rê, você tem uma pergunta para mim ou eu vou seguir aqui com a pergunta? Não, então, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta que até o Mandarino fez para a Patrícia, em relação assim, como que vocês, porque eu acompanho bastante a SGT por conta da Forrá, que é uma startup que está lá com a gente no Hub, e eu vejo assim, eu acompanhei, na verdade, toda a trajetória deles, e vejo o quão desafiador é se aproximar de grandes empresas do setor para desenvolver projetos complexos do ponto de vista do que a Forrá vem oferecendo. E aí, o que eu queria aproveitar o momento é entender assim, como que a SGT vem olhando a inovação para dentro do seu core de uma maneira geral, e principalmente se houve alguma mudança de, assim,
de estratégia do ponto de vista da inovação nesse período de pandemia, né? O que vocês vêm fazendo? Uhum. Em relação à estratégia, a gente usa o pilar que a Patrícia também comentou aqui, que é da diversificação. Então, isso para a gente é muito importante, considerando que no setor elétrico, né, a gente tem essa parte regulada da ANEEL, do investimento em P&D. O que a gente fez ao longo dos anos foi diversificar e trazer projetos não só de início de cadeia. Então, além do que já era tradicional do setor, né, de fazer projetos com universidades, de desenvolvimento, a gente foi ampliando dentro da cadeia para desenvolvimento já de produtos dentro dos projetos de desenvolvimento e também com startups. Então, hoje, nosso portfólio de projeto, né, dentro dos projetos P&D ANEEL, metade deles são executados por startups. Então, a gente está cada vez mais diversificando, não só no parceiro, mas também dentro da fase da cadeia de início, de conhecimento, e até para já trazer produtos como resultado desses projetos. E aí as startups têm atuado também ao longo de todo esse processo. Então, né, não significa que a startup vai atuar só em projetos que vai entregar produto e nem a universidade só no início. Então, a gente tem mesclado muito isso, fazendo essa diversificação do portfólio e fazendo a diversificação também em relação a qual que é o objetivo do projeto. Então, ele está resolvendo um problema interno, né? Ele é do core business da empresa, ou já é uma solução para nível adjacente ou é disruptivo. Então, a gente faz uma visão hoje do portfólio, no qual o objetivo é massificar, né? Trazer o máximo de diversificação. Então, não só focar no core, mas também não só focar em Horizonte 3, porque a gente também precisa do quick win, a gente também precisa de melhorias internas, não só para o pilar de cultura, de convencimento interno, mas também para o pilar de melhoria e automatização dos nossos processos e digitalização, né? Considerando o cenário atual, para a gente foi muito importante até ver como que esse processo de digitalização foi importante. Então, no que a gente entrou, já fazem agora 3 meses, né, em home office, a gente viu que foi uma mudança até muito mais sutil do que acho que todo mundo esperava, né? Foi uma coisa super repentina, mas a gente já tinha processos tão automatizados, um sistema de TI, laptop, tudo isso tão já bem estruturado, que essa mudança foi muito mais tranquila. E isso mostrou que todo o processo que vem sendo feito há anos de digitalização, de automatização, vale a pena, né? Todo mundo sabia isso, né? É algo já indiscutível, que é importante automatizar os processos, digitalizar, trazer o máximo de eficiência possível, mas na hora que veio esse baque, né, esse choque para todo mundo de, olha, a partir de amanhã tá todo mundo em home office, não sabe até quando, mostrou realmente a importância disso e da gente estar preparado para esse momento. Então, a gente continua com esse processo, né, já que mostrou a importância, já era parte da estratégia, não faz sentido parar agora, de trazer cada vez mais tecnologia para facilitar essas automatizações. E em relação aos projetos, a gente gosta, então, de fazer essa diversificação. O que aconteceu com os projetos atuais nesse momento de pandemia? Alguns projetos tiveram que ser suspensos para não colocar os nossos parceiros em riscos, então, projetos que precisavam de pesquisa de bancada mesmo. Então, para que esses nossos parceiros não ficassem expostos, tendo que ir aos laboratórios, a gente suspendeu alguns, mas o impacto foi bem pequeno, e aí, de novo, a diversificação mostrando a importância, né? Quando você tem um momento que impacta, nesse caso, o início da cadeia dos projetos, se você tem um portfólio diversificado, você consegue equilibrar com esses outros projetos. Então, foi o que aconteceu aqui. E a Forrar, né, tem sido uma ótima parceira nossa. Isso tem mostrado cada vez mais essa questão da cultura na empresa. Então, para muita empresa do setor de energia, você falar de um projeto P&D com blockchain é algo, assim, inimaginável, né? Como que você justifica isso? Como que você mostra isso como quick win? Não é realmente, você não vai conseguir mostrar, mas a gente tem feito esse trabalho
à medida que a gente foi andando na cadeia e trabalhando com startups, de trabalhar com também startups cada vez mais maduras e com projetos, iniciativas mais disruptivas. Então, foi uma evolução, eu acho que acompanhou a cultura junto com os projetos, né? Uma coisa nunca separada da outra, para a gente conseguir aprovar projetos como esse. Então, essa diversificação, ela faz o equilíbrio do portfólio, ela faz o equilíbrio do risco. Então, a Patrícia, acho que trouxe isso aqui muito bem. E esse momento trouxe para a gente ainda uma confirmação, né, dessa necessidade de diversificação, com a gente tendo que suspender apenas alguns projetos e conseguindo manter outros, e também essa questão da automatização e da digitalização da nossa cadeia interna, que assim, conseguiu facilitar toda essa mudança para esse sistema 100% agora home office, né? Nosso administrativo está 100% home office, e na área de produção, a gente conseguiu fazer turnos com o mínimo de pessoas, porque já eram poucas pessoas atuando direto na planta. A gente tem um controle remoto, que é feito através de Bauru. Então, a gente conseguiu ter aí pouquíssimas pessoas necessitando mesmo de irem para as usinas, para as hidrelétricas, nesse momento que a gente quer trazer segurança e esse conforto para não só dentro de casa, né, para os nossos colaboradores, mas também para os nossos parceiros. Tá bom. Bom, perfeito. Não sei se o Mandarino tem uma perguntinha aqui, né, Renato? Eu até ia aí. Tem uma pergunta, assim, na verdade. Antes, isso, você vai puxar ela? Não, e aí você coloca ela para emendar, porque a gente está falando de P&D, e aí eu queria saber, assim, se atualmente os investimentos, eles são feitos a partir da verba que é destinada para P&D, ou esse investimento também sai de forma direta com algum outro arranjo que não esteja ligado ao P&D, porque a gente vê um desafio bastante grande de, por exemplo, uma startup que pode ter uma boa solução, mas ela não tem o fôlego financeiro necessário para suportar todo o período de contemplação do investimento num processo de P&D convencional. Uhum. Então, eu queria saber isso, e aí se o Mandarino quiser colocar a pergunta do Alexandre, que aí a gente já acaba emendando a pergunta colocando duas perguntas em uma. Exato. E essa questão da pergunta do Alexandre é muito interessante, porque cada uma dos três segmentos, né, como o segmento de energia elétrica, né, como a Renata comentou, né, e o segmento de óleo e gás, eles possuem vamos dizer, uma particularidade, né, da questão da obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, e de alguma forma incorporaram, né, ao longo dos anos também, o I, né, de inovação, para que você conseguisse trazer projetos de PDI, né, dentro desse contexto. Sim. Então, no caso, né, da energia elétrica, já está bem mais avançado, porque o processo era menos burocrático, né, no sentido de você envolver startups, e a partir do final, né, último trimestre do ano passado, houve uma mudança, né, pela ANP, né, que é quem regula, né, o segmento de óleo e gás, para que você possa incorporar a inovação também em startups nesse segmento. Então, eu acho que isso também, como aconteceu, né, e aí muito bacana o número que a Natália colocou, de 50% hoje, né, dentro do portfólio, trabalhar com startups é um número, para mim, particularmente, bastante significativo, né, quando você compara com iniciativas do óleo e gás, que ainda são pequenas, né, comparadas aí com o setor elétrico. Você vê que eu acho que isso, mais à frente, vai ser um grande, talvez ali, alavancador do ecossistema de energia, quando também você tiver a oportunidade da verba de P&D original de óleo e gás também poder caminhar para o ecossistema inovador, né? E aí essa pergunta aí é muito nesse sentido, né? Se para que você tiver esse número, né, a Natália puder compartilhar com a gente, é bacana, no sentido de hoje, dentro das obrigações, mais ou menos qual é esse valor hoje que a AES demanda, né, ou tem de aplicação direta aí no setor de energia. Olha, a parte regulada, né, para o setor de energia, a gente precisa investir 1% do ROL, que é a receita operacional líquida, no P&D. Então, esse P&D ele é bem regulado pela ANEEL, tem todo
todos os critérios que a gente precisa seguir, que são 4, né? Originalidade, relevância, aplicabilidade e razoabilidade de custos. Apesar de trazer aí uma obrigação de investimento, ele também traz essas restrições dos tipos de projeto que a gente consegue aprovar dentro desse budget de P&D. Então, é uma vantagem que, ao mesmo tempo, traz dificuldades, né? Para trazer em forma de números, o investimento anual médio que acontece no país, no setor de energia, considerando, então, as distribuidoras, geradoras e as empresas de transmissão, é de 500 milhões de reais em investimento, então, nesses projetos P&D. Então, é um investimento bem significativo, a gente consegue trazer para o mercado e para o setor bastante projeto, que traz bastante inovação, e tem esse peso que a Renata comentou, que então, já que a empresa tem essa obrigação, como inovar além do P&D, já que ele traz tantas restrições, né? A gente tem feito, dentro da ES, uma evolução, isso já acontece, mas a gente está querendo trazer cada vez mais, no sentido de a gente precisa usar, e a gente usa, então, essa verba regulada. A gente faz mais ou menos em torno de 12 projetos por ano para poder consumir o que a gente precisa consumir dentro desse budget regulado. Trabalha, então, com startups e universidades para trazer a diversificação e, ao mesmo tempo, a gente consegue sim, a gente tem sim projetos de inovação que não estão dentro do budget de P&D. Eu não vou ter um número, porque ele vai muito da necessidade de cada área. Então, o que a Patrícia trouxe aqui, da gente falar dos quick wins, de trazer melhorias de processo, de trazer coisas que a gente consegue ver um resultado rápido, um ganho rápido, muitas vezes, isso não vai se ligar a um projeto P&D, porque às vezes vai ser um plug and play, é trazer uma solução de mercado, é fazer pequenos ajustes a essas soluções, e aí não tem como se encaixar nos requisitos da ANEEL para poder desenvolver esse projeto, e às vezes é um projeto super pequeno que o tempo de escopo, de desenho desse projeto P&D já é o próprio projeto ali de contratação dessa startup. Então, a gente trabalha sim com esses projetos, muito nessa linha de resolver problemas internos, então trazer soluções para coisas pontuais de operação, de processos internos, e, eventualmente, também projetos de desenvolvimento, tá? Hoje a gente tem rodando, em caso, um projeto que não é P&D e é desenvolvimento, então já avançando não só na linha de provas de conceito e contratação de startup, mas também fazendo desenvolvimento, porque foi necessário, a gente sentiu a necessidade daquela solução, a gente tinha uma parceira, que era a Greenent, que conseguia e já era uma parceira de um projeto P&D nosso e que a gente gostaria de fazer, mas o projeto não se encaixava no P&D, então a gente conseguiu aprovação para um budget dedicado para aquele projeto. Então, nesses casos, a gente faz a avaliação da solução do parceiro de forma separada e faz essa aprovação direta em RD, né, com os diretores, para que tenha esse budget dedicado para esse projeto. Então, a gente faz sim nesse sentido, e isso tem crescido muito na empresa, é uma visão também que eu discuto muito, que eu trago muito interno, porque quando a ES reduziu um pouco seu tamanho saindo da distribuição, a gente viu também esse budget regulado reduzir, porque, né, como ele representa 1%, se reduziu a operação, ele também trouxe um impacto menor. Então, hoje, a gente, diferente de grandes distribuidoras de energia, a gente não tem aquele problema que tinha antes, que era como consumir esse budget tão grande de P&D, e sim, agora a gente se coloca numa posição de escolha. Como a gente tem um budget menor, como escolher melhor esses projetos para trazer melhores resultados para a empresa e para os nossos clientes. E aí, com isso, a gente conseguiu também essas aprovações de projetos, né, de forma pontual e específica para cada projeto, porque o budget a gente já consumiu. Então, não só na justificativa de necessidade daquela solução e que ela não se encaixe em P&D, mas também necessidade do budget, já que o nosso budget já está comprometido com outros projetos. Então, acabou que essa evolução, né, esse andar da empresa em sair da distribuição trouxe uma mudança muito grande para a equipe de inovação nesse sentido.
Bem interessante, né? A Renata comentou, né, comentou e a Natália aí, né, posicionou. A gente está falando aí de quando a gente soma, né, as verbas obrigatórias ligadas à energia elétrica e óleo e gás, né, né, na área de petróleo, a gente está falando aí de alguns bilhões, né, somados aí que vão hoje, né, de forma mais preponderante para P&D tradicional, o mais tradicional, com universidades e centros de tecnologia. E eu acho que essa mudança nos próximos anos, né, como a gente está comentando, vai abrir aí um grande espaço, né, para que a gente possa trabalhar o ecossistema, deixar o ecossistema inovador, mais preparado para gerar essa conexão e, de alguma forma, aproveitar essa oportunidade desse valor, né, desses valores, né, a serem investidos. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, e a gente falou muito aí de maturidade, pegando o iniciozinho da fala da Patrícia, né, com relação ao ecossistema ainda, informação não só do Rio de Janeiro, né, que é uma luta, eu acho, nossa aqui, né, da galera que está aqui no Rio, né, e brigando, né, para que a gente possa ter um grande hub de inovação aqui no Rio, para poder, de alguma forma, conseguir estruturar, né, um ecossistema, como hoje a gente tem um ecossistema no Sul, né, muito bem estruturado, em Minas também, bem estruturado, em São Paulo, né, nem se fala em Pernambuco, né, a gente tem, né, o Porto Digital aí, né, um local fantástico aí, com muitas empresas incorporadas. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente hoje tem buscado e colocado. Saiu um estudo muito recente falando de hubs de inovação, né, e o Brasil, de alguma forma, perdendo espaço, né, e São Paulo é um dos poucos, vamos dizer, uma das poucas cidades, né, ainda que está ali entre os 20 maiores, né, ecossistemas, vamos dizer assim, de inovação mundiais. Então, assim, os outros praticamente traços, né, quando a gente pega ali. Então, assim, isso eu acho que a gente tem que, algo que todo profissional, né, ligado à área de inovação tem, e eu sinto isso, né, essa bandeira aí de levantar essa bandeira de promover, né, a inovação não só dentro da sua empresa, mas também olhar como é que a gente pode promover isso também né, no seu âmbito regional, né, da sua cidade e, obviamente, do Brasil, né, porque quando a gente vai, de alguma forma, ficando mais forte, a gente vai fortalecendo toda essa estrutura, né, que é totalmente interligada. Para a gente poder caminhar aqui, né, e passar para o próximo panelista, né, a gente já tem duas perguntas aqui que eu acho que vão se encaixar muito bem aí quando a gente for falar um pouquinho aí da mesa redonda, mas a gente trazer aí, né, o William aqui também, William Souza para a conversa, né, falar um pouquinho aqui do William, né, também é um prazer poder estar recebendo o William aqui, a gente conhecer um pouco, né, as iniciativas da CEMIG, né, e principalmente dessa nova, talvez aí, ação, né, que a CEMIG está fazendo com um time mais voltado aí para a inovação aberta. Acho que vai ser muito legal ele poder comentar um pouco isso, né? Então, o William Souza, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Uberaba, e eu não vou falar o ano, né, porque senão aí a gente entrega, né, a idade, né, William? Não vou falar o ano que você se formou, né? Eu evito falar o meu ano também, porque senão fica complicado, né? Mas ele é formado em Engenharia Elétrica lá pela Universidade de Uberaba, né, especialização em Gestão de Negócios pela Dom Cabral, e especializado em sistemas elétricos também de potência pela Universidade Federal de Minas, né? Tem mestrado em programa de pós-graduação em energia elétrica pela Federal de Minas também, e vem atuando aí na CEMIG desde 2002, né? E é atualmente o executivo de soluções na CEMIG Sim, né? E aí até abrir para você, né? Mais do que essa questão, o Leandro vai estar conduzindo esse momento aí do painel, trocando, né, uma conversa com você, mas a ideia é muito nesse sentido, se você pudesse falar um pouquinho aí, né, do CEMIG Sim, que é bem legal. Eu conheço essa CEMIG, o time da CEMIG de inovação, né, mais voltado para P&D, mas como é que é essa iniciativa, né, da CEMIG de buscar separar, né, talvez aí um foco maior em inovação aberta, como é que vocês estão trabalhando isso, para depois a gente trazer a informação, a pergunta palpitante aí do painel. Ok. Bom dia, pessoal. É um prazer, né, estar com vocês, a toda a comunidade de inovação aberta. Para a gente da CEMIG, é uma grande transformação estarmos participando de um evento como esse, e oportunidade também. Eu já logo de entrada era bom fazer a apresentação aqui da CEMIG Sim. A CEMIG Sim é uma subsidiária do Grupo CEMIG. Ela foi criada no intuito de atuar no mercado de energia renovável. Não é uma empresa regulada, é uma empresa voltada para o mercado de negócio privado, vamos dizer assim,
e atua de forma a oferecer aos seus clientes serviços, né? Então, nós temos serviços de eficiência energética, gestão de utilidades, nós temos serviços da parte de geração distribuída através das nossas usinas, temos trabalhos em armazenamento de energia, mobilidade elétrica e todo o portfólio do novo mercado de energia. Eu posso dizer que a CEMIG, sim, é uma startup do Grupo CEMIG. Nós fomos uma empresa criada para atuar de forma ágil, de forma competitiva e de forma digital todos os nossos negócios. Então, com essa demanda que foi colocada pelo Grupo CEMIG, fez-se a junção de duas empresas, a empresa chamada CEMIG Geração Distribuída Mais Eficiente, que era uma empresa já de 12 anos de legado no mercado de eficiência energética, criou-se a CEMIG Sim no ano passado, e nós estamos aí em pleno frente aí de mercado, atuando junto aos nossos clientes e trabalhando exatamente a questão de inovação aberta. A empresa tem um DNA de inovação. Ela foi criada com esse intuito para que os negócios da própria empresa, do Grupo CEMIG, sejam motivados a esse novo mercado. O que eu estou dizendo com isso? Nós temos uma oportunidade, junto ao Grupo CEMIG, de gerar novos negócios, de apresentar novos negócios, e, a partir daí, promover uma transformação no próprio grupo. O setor elétrico ele é muito tradicional, e até por natureza, né, e essa transformação não é fácil. Em outros eventos, eu tenho comentado que a cultura ela é a base disso tudo, e eu falo de cultura, tanto uma cultura também da startup, mas prioritariamente uma cultura da própria empresa, como os grandes grupos, como foi colocado aqui. Eu li um artigo há pouco tempo, saiu há 2, 3 dias, da Deloitte, que ele cita uma pergunta, né, o que a sua empresa fez nos últimos 100 dias, né? A CEMIG Sim, ela, nos últimos 100 dias, ela gerou novas oportunidades, ela continuou com todo o seu portfólio de negócio, inclusive ampliou esses negócios. Então, isso é uma prova de que o nosso DNA de inovação, incertos nos nossos processos, ele tem dado resultado. Para vocês terem uma ideia, nós geramos, nesse período, alguns produtos que não existiam antes pandemia, que são um sucesso hoje dentro da nossa carteira de negócio, né? Nós temos as nossas usinas fotovoltaicas, em que nós provemos ao nosso cliente um serviço de desconto na sua conta de energia, em torno de 20%, e os contratos, eles eram contratos de mais longo prazo, e conseguimos construir produtos de mais curto prazo, atendendo a esse cliente exatamente que está hoje numa necessidade maior. Além disso, nós ampliamos a nossa atuação de outras fontes de energia, então isso traz bastante robustez com relação a essa pequena empresa do Grupo CEMIG, né, na questão do tamanho, mas na sua grandeza em termos de atuação. Com relação a diretamente inovação aberta, atuação em hubs, a CEMIG Sim tem uma atuação junto a um hub em Minas Gerais, o FIENG Lab, eu vou mostrar posteriormente, e essa atuação tem nos trago muitos ganhos. Eu digo que uma relação de uma startup de um grupo grande com uma startup menor, ela traz um grande conhecimento para os dois lados. Do ponto de vista da startup menor, a oportunidade de enxergar um grande negócio e de prover soluções para esse grande negócio. Do ponto de vista dessa startup de um grande grupo, estou dizendo a CEMIG Sim, é uma grande oportunidade de parcerias. A empresa ela foi criada com esse DNA também, de buscar parcerias e, com isso, atender aos seus negócios. Então, isso, talvez, é um pouco do resumo do que a CEMIG Sim veio e a que ela tem se dedicado até esse momento. Com relação à pergunta, né, o que inovação aberta, você quer falar, Leandro? Você quer fazer algum comentário, por favor? Eu acho que você pode falar sobre essa pergunta da inovação aberta, né? Mas eu vejo aqui que até tem uma pergunta aqui do André,
que ele fala que muitas dessas empresas, né, a diretoria às vezes tem um mindset de quick wins, de ganhos rápidos, né? E às vezes ela pode estar deixando passar aí oportunidades de médio e longo prazo, né? Eu não queria já, assim, pelo que eu entendi, eu acho que a própria CEMIG Sim já é uma estratégia de médio e longo prazo, né? E com isso, eu entendo que nessa mudança de cenário, né? E talvez agora venha a minha pergunta, né? Vocês têm que oferecer um portfólio maior de soluções energéticas, né? Nesse mercado que está aí sofrendo uma grande mudança, né? E as empresas que são mais tradicionais estão tendo que se adaptar. Nessa mudança de cenário, né? Como é que você enxerga aí a participação das startups, do Hub de Inovação, enfim, como é que você enxerga isso nessa estratégia, né, da CEMIG Sim, de ir ao mercado oferecendo novas soluções aí, novas soluções energéticas, enfim, diferentes das que a gente tem hoje, né, seja eficiência, enfim, como é que funciona isso hoje para a CEMIG Sim? Hoje, assim, é muito transparente a questão da parceria, e eu gostaria muito de reforçar isso aqui, das nossas portas abertas às startups e todos os negócios que provêm de energia, a princípio desse novo mercado de energia renovável, não regulado. A oportunidade a princípio, começa pela digitalização. Esse novo momento, ele nos traz para a digitalização, efetivamente, então nós temos que agora incrementar cada vez mais esse processo. Ele traz também novos negócios e novas soluções. Então, existe um mercado hoje já consolidado de energia, tanto renovável quanto regulado. Ele precisa ser digitalizado, nós estamos num processo de digitalização ainda. Essas oportunidades, elas são de extrema necessidade que sejam feitas a curto prazo, aí a questão da resposta a curto prazo de uma solução de inovação aberta, ela é importantíssima para o board da empresa, porque isso traz um direcionamento, né? Logicamente que o próprio board tem que entender também que existe times para que as coisas aconteçam, mas é extremamente importante que seja colocado também que as soluções, elas entreguem em curto prazo. Eu me lembro, eu há 17 anos trabalhei na distribuidora e participei do programa de inovação através do P&D, em que, ao final de um projeto 2, 3, até 5 anos, nós tínhamos uma solução e, às vezes, essa solução já tinha sido ultrapassada em termos de aplicação. O mercado é tão ágil que a solução ficou ela acabou não sendo efetiva no tempo. O que acontece? No caso de uma solução via inovação aberta, a gente imagina, logicamente, uma solução a curto prazo. Uma solução, inclusive, que já esteja sendo consolidada. Então, não tem que se pensar, do ponto de vista da startup, eu acho que é importante ela entender isso. Ela tem que trabalhar a consolidação da sua solução. A sua solução hoje, a sua ideia, na fase de ideação, ela sendo trabalhada ao ponto de se colocar em prática, dentro de um programa de inovação aberta, etc., ela pode ser aplicada amplamente no mercado. Então, quando nós, particularmente, como até já conversamos, Leandro, nós gostamos de trabalhar muito soluções maduras, as soluções que já têm passado por algum tipo de teste ou de alguma coisa desse tipo. E o incremento, até mesmo a disrupção nessa fase, eu acho que ela é extremamente proveitosa para nós e para a startup também. O que eu estou dizendo? Hoje, no mundo de inovação aberta, existem vários tipos de soluções aplicadas a vários outros mercados. Você poderia trazer soluções do mercado financeiro, soluções de outros mercados para o mercado de energia. Eu acho que essa que é a grande oportunidade, né? Vamos dizer, o mercado de e-commerce é um mercado hoje que já evoluiu muito. Hoje, dentro do setor de energia, não existe.
E nós temos uma grande oportunidade de ter um e-commerce, por exemplo, dentro do mercado de energia. A CEMIG sim está trabalhando para isso, através de uma iniciativa junto com o FIENG Lab. Nós temos as fintechs hoje que provêm soluções aí de financiamento, de toda a parte voltada ao setor bancário. Isso pode ser levado ao setor elétrico também, de alguma forma, provendo possibilidade de investimento para os clientes, dando a possibilidade que ele tenha uma solução. O que eu quero colocar aqui nós podemos pensar em novas soluções, devemos continuar pensando em novas soluções, mas eu vejo uma grande oportunidade a curto prazo de você sair com soluções já consolidadas em outros mercados mais evoluídos digitalmente, vamos dizer assim, para o mercado de energia. Esse eu acho que é o grande gap e essa é a grande oportunidade que a gente enxerga aí, para que os resultados sejam a mais curto prazo e que a gente consiga fazer esse rollout com a maior velocidade. Ok? Eu tenho eu queria só mostrar, Madalena, você me ajuda? Sim. Eu queria só mostrar uma questão, é muito rápido. Acho que eu já estou compartilhado. Sim, já está. Sim, é só compartilhar. Ok. É só agora apresentar. Ok. Aqui é só uma apresentação do nosso do hub que a gente trabalha, junto lá com a FIENG, né? Chama-se FIENG Lab. Alguns produtos que nós já temos, né? Nós temos aí um produto que estamos a pronto de colocar ao mercado. É um gestor é uma IoT de gestão da cadeia fria, em que nós provemos ao nosso cliente uma gestão de toda, num aplicativo, num celular móvel ou numa plataforma, as informações de toda a questão da qualidade e também da eficiência energética do ponto de vista de refrigeração da cadeia fria. Então, esse produto é um produto que advém desse nosso hub e que nós estamos hoje colocando a mercado. Esse é um negócio grande no Brasil, não existe solução hoje conhecida que faça esse trabalho que esse aplicativo, essa solução entrega, então nós vamos entrar bem fortes aí no mercado com essa solução. Uma outra solução que nós estamos já finalizando o desenvolvimento, chama-se EnergySim, é um outro aplicativo também, um IoT de gestão energética, em que a gente vai prover ao nosso cliente todo o conhecimento para dentro da planta dele, de qual é o tipo de consumo. Exemplo, quanto eu consumo de energia, qual é o meu consumo de energia na iluminação, na refrigeração, nas minhas cargas. Isso faz com que o cliente consiga enxergar estas condições. Além disso, tem alguns alertas, algumas informações que nós colocamos para o cliente. Ele pode traçar metas e fazer sua eficiência energética através, por exemplo, de um aplicativo. Nós estamos entrando no mercado comercial e industrial. Para o futuro, disponibilizar isso com uma plataforma para que as pessoas tenham em casa, através das medições de energia, buscando aí a redução do custo de energia. Aqui é o que está em curso conosco, são 2 desafios que nós colocamos, um de mobilidade, o outro de marketplace, no FIENG Lab. Selecionamos aí 4 parceiras para cada desafio. Esses desafios, eles buscam implementar parcerias para que a gente possa explorar esses negócios junto ao mercado. Então, estamos em fase agora, já do início aí da prova de conceito. Tem toda uma discussão de como vai ser essa parceria e, posterior, a gente colocar isso no mercado. Questões seriam só exemplos que eu compartilhei com vocês, com o intuito de quê? De motivar esse ecossistema. Ele precisa, no setor elétrico, ter uma participação mais efetiva. Nós temos grandes oportunidades. Na CEMIG, sim, existem algumas oportunidades. No grupo CEMIG, muito mais. Então, a gente vê que são oportunidades como essa que a gente consegue prover a questão aí da transformação de uma empresa, de uma cultura através de uma inovação aberta.
eu vejo, né, aí dentro desse contexto que o William falou, né, eu acho que esse é um exemplo bacana e, né, os 3 panelistas trouxeram vários exemplos, né, de conectividade, de conexão com startups e soluções, né, e um ponto aqui que está legal aí, eu acho que a gente vai estar caminhando aí agora para a parte da mesa redonda, né, para a gente poder finalizar algumas perguntas que a gente tem aqui e dar vazão aqui um pouco, né, ao chat. Tem uma questão muito interessante, né, que a gente falou aí muito de a gente buscar, né, trazer um senso de urgência, vamos dizer assim, no desenvolvimento das soluções, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Muitas vezes você acaba tendo, né, as questões de P&D que podem ter ali um grau de maturidade para entregar um resultado um pouco mais à frente, né? Então, aí de médio, mais longo prazo, né, quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, mas quando a gente está falando de inovação, já tem uma tendência natural da gente tentar antecipar isso, né? E a prova de conceito, ela pode ser um habilitador para isso, né? Uma forma de você acelerar esse processo de entrega de valor, né? Ou pelo menos já de te dar um norteamento se está fazendo sentido ou não, se aquilo ali, né, você consegue já gerar essa entrega rápida, vamos dizer assim, e falar, não, ó, isso aqui faz sentido eu desenvolver, um pouco como o William comentou, né, ó, isso aqui está parecendo uma boa solução, conseguir testar isso rapidamente, a partir daí vamos botar mais energia e dinheiro para que essa solução possa prosperar. E aí o Alexandre, né, trouxe aqui um ponto, né, e aí direcionado, né, para os panelistas agora como um todo, né, se vocês pudessem comentar, começando aí com a Natália, né, se a Natália puder falar, um pouco da questão da prova de conceito, né, fornecida pelas startups, né, como é que ela tem impacto aí na liderança, né, e como é que ela pode ajudar na melhoria dos processos internos. Bom, primeiro eu vejo a prova de conceito como um meio, né, e não como um fim. Então, a gente não tem, assim, metas de número de prova de conceito. Eu entendo a prova de conceito como uma forma de fazer um teste rápido, de fazer uma validação daquela solução ou daquela startup, mas o objetivo tem que ser a contratação, né? Claro que nem toda POC vai ser a contratação, mas eu vejo que a POC ela tem que ter um prazo bem definido, um objetivo bem definido, o que a gente está testando, o que a gente está avaliando nessa prova, com o intuito de contratar a solução. Porque senão fica fazendo um tanto de POC, e se você, né, a própria pergunta do Alexandre era se isso ia ter um impacto na parte cultural, na parte dos líderes. Se você fizer um tanto de POC, você não contratar nenhuma startup, não implementar nenhuma nova solução, o tiro vai sair pela culatra, né? Vai ser mais, olha, a gente está gastando um tanto de dinheiro e tempo fazendo POC e cadê o retorno disso? Então, a POC tem que ser realmente um meio para poder atingir o resultado. E aí, sim, se você tem um problema muito claro, eu vejo a POC principalmente para essa parte de melhoria de processos. Porque para projeto P&D, a gente já vai para projetos mais disruptivos, a gente já vai mais na conversa e construção desse escopo do projeto P&D, que a gente vai aprender ao longo do próprio projeto, do que em prova de conceito. Prova de conceito, para mim, são soluções que já estão mais prontas, faltam pequenos ajustes, e aí você quer testar uma coisa ou outra, validar um ponto bem específico. E aí, sim, se você tem um desafio claro, um problema bem definido, e que aquela solução parece resolver, vale a pena você fazer a prova de conceito, testar tanto a solução quanto o parceiro, com esse objetivo de contratar e, de fato, resolver esse seu problema. E aí, sim, você vai ter um impacto em questão cultural e de mentalidade, de mostrar como a startup consegue se aproximar da sua empresa e resolver esses seus problemas. E, nesse sentido, a melhoria de processo costuma ser o caminho mais rápido para ter esses resultados, esses quick wins, mas não só, né? Você pensando numa empresa que ainda está no início desse processo de pensar em inovação, de ter uma cabeça mais aberta, eu vejo como o melhor caminho. Se você já está mais num processo mais evoluído, que você já tem um processo de melhoria um processo definido para melhoria de processos e um contato com startups, você consegue ampliar isso para outras áreas, por exemplo, RH, para interação com o cliente, que não é especificamente a melhoria de processo do core, e você já consegue evoluir um pouco mais para soluções adjacentes do seu negócio. Legal. Patrícia, você tem algum ponto aí? Eu
né, acompanho, né, aí o trabalho de vocês vêm fazendo algumas provas de conceito, né, vem trabalhando muito isso também, né, no sentido do desenvolvimento, né, como você falou, tanto de startups mais early stage como startups mais maduras. Como é que você vê isso aí da prova de conceito como um mecanismo, né, como, né, a Natália comentou, uma ferramenta importante para que você possa permear, né, a inovação dentro da empresa e plugar, né, a inovação, né, vamos dizer assim, né, conseguir fazer essa, de fato, né, é o touchdown, né, vamos dizer assim, da inovação na empresa, né, você conseguir baixar a bola realmente, falar, ó, eu tenho aqui uma solução que ela é genérica, como é que eu aplico essa solução dentro da empresa? Eu acho que a Natália falou perfeitamente, assim, ele é o meio, não é o fim, então tem que fazer parte de uma proposta mais robusta, e eu acho que é fundamental também fazer parte, porque naquela história que a gente fala de aterrissar um pouco e tangibilizar aquela entrega, é uma forma menos arriscada de você seguir para uma etapa de contratação, para uma discussão mais aprofundada. Então, assim, na minha visão, é fundamental. Eu acho que a não ser que você não tenha, você tenha uma empresa talvez que já tenha uma agenda rodando, já tenha passado por outras provas de conceito, já tenha visto que aquilo é uma etapa, mas talvez não quer perder tempo com a prova de conceito. Mas, assim, eu acredito que não é o caso da maioria das empresas que estão aqui, né? Então, eu concordo, acho que é fundamental. Até a Laura fez uma outra pergunta também, conectando com essa história da POC. Perfeito, estou trazendo aqui agora ela aqui também para a tela, né? Era exatamente esse ponto, você pegou super bem aí, Paty, o gancho, né? Que ela fala exatamente isso, né? Se faz sentido você trabalhar isso dentro ou contratar isso fora, né? Um pouco essa visão, né? E eu acho que, assim, aí trazendo aqui uma visão, né, da Subsys7, quando eu acho que a POC é um ótimo exemplo para a gente exatamente identificar também algumas barreiras que talvez, quando a gente está falando de empresas que têm nível corporativo, a gente não identificaria sem uma POC. Então, ela pode sim ser definitiva para a gente seguir com aquela contratação ou não, se a gente esbarrar numa barreira corporativa, né? Então, eu acho que isso reforça ainda a necessidade, né, o fato de ser fundamental você ter uma proposta que ela inclua uma etapa de POC e uma etapa de contrato. Aí entra aquela discussão, e aí, a POC é gratuita, cobra pela POC, não cobra pela POC? Eu acho que isso aí é uma seara que, enfim, a gente poderia ficar aqui horas falando. A gente pode fazer talvez um novo webinar só sobre isso, né? Porque exatamente. Isso aí é um grande debate aí, né? Porque para o empreendedor o tempo urge, né? Vamos dizer assim, porque se você tem como ter uma visão, né, e uma maior probabilidade de contratar, faz sentido você fazer o investimento. Se não, é um pouco do que a Natália falou, uma perda de tempo para os dois lados, tanto para quem está trabalhando, né, a solução, como para a empresa que está, de alguma forma, pensando em contratar. Eu participei uma vez de uma reunião que estava o pessoal da Mercedes e eles falaram assim, gente, espera aí, prova de conceito de graça, ele falou, é mesmo você ir no mercado, encher o carrinho e falar, não, eu estou provando esse produto aqui, depois eu volto e compro mais. E passar, né, sem pagar no caixa. Só amostra grátis lá da guria que está te dando aquele pedacinho ali, ou aquela colherzinha para provar, né? Então, eu acho que, assim, fazendo esse paralelo, você pode pensar, tem vezes que você vai no mercado e tem gente dando amostra grátis, e tem vezes que não. Então, eu acho que também estabelecer uma coisa muito enrijecida e falar assim, tem que ser assim ou não tem que ser assim, eu acho que isso é super prejudicial para o processo. Então, você tem que entender, né, qual é aquela empresa, qual é aquele cliente já contratou startup, putz, eu estou vendo que aquele cliente está muito difícil de eu ter o buy-in dele, então eu acho que vale a pena fazer uma POC gratuita, eu vou compensar o custo, sei lá, dessa POC em algum outro contrato que eu tenho mais abertura. Eu acho que vai muito da estratégia de cada startup, né? Mas, assim, também dizer que tem que ser de graça, acho complicado, que aí eu faço esse paralelo com essa história do carrinho de compras aí e não funciona. Muito bem colocado. Não, super perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho bem interessante aqui, né, do Alexandre, né, com o Linsky, né, perguntando aí para o William, eu acho que também a gente tem um pouco aí como contribuir, né, se você tem acompanhado aí dentro da CEMIG, sim, né,
que é natural, né? Quando a gente fala ali de comercialização de energia, quando a gente está falando, né, dos aspectos de mobilidade, como você colocou, a questão do assunto de armazenamento de energia, né? Que também é um assunto aí que está aí super em voga, né? Questões, né, caminho a bateria, caminho hidrogênio, qual vai ser a melhor forma de você poder fazer isso? O carro elétrico vai virar, né, talvez essa bateria ou esse amortecedor, né, do sistema elétrico. Como é que isso vai, de alguma forma, acontecer? A CEMIG SIM está, de alguma forma, aí vamos dizer, no forecast dela, no horizonte de portfólio da CEMIG SIM, olhar também essa área de armazenamento de energia? Sim, eu só gostaria de fazer antes, nessa linha aí da POC, sim, claro. Eu vou entrar no armazenamento posterior. Eu concordo, Patrícia e Natália, perfeito o que vocês colocaram. Só para acrescentar, tem uma fase importantíssima nessa história toda de inovação aberta, e ela passa pela POC, e isso é de responsabilidade de quem está provendo a oportunidade, no princípio, que é a questão do mapeamento das oportunidades. Às vezes, o próprio negócio não sabe, não conhece qual é a sua real necessidade. Isso é de fundamental importância para que a gente consiga colocar no mercado exatamente qual é a real dor. A gente, às vezes, observa algumas POCs, que elas foram construídas em cima de necessidades que não realmente entregam. Então, eu acho que tem um exercício interno das grandes empresas, do setor elétrico não é diferente, de fazer esse exercício efetivo. Tá? Uma experiência disso é um canal digital que nós temos, que criamos internamente, e trabalhamos em MVPs, e estamos progredindo progressivamente nessa plataforma, em que nós fizemos um exercício extremamente extenso para que a gente conseguisse identificar essa real oportunidade. E, com isso, trabalhar com parcerias e a gente colocar um produto mais robusto e que entregue mais para o negócio. Então, isso é só acrescentar a questão de nós precisamos mapear muito bem as nossas oportunidades para que a gente coloque ao mercado. Com relação ao armazenamento, a CEMIG SIM está no business plan dela trabalhar com armazenamento. Nós temos hoje um trabalho com algumas frentes no Brasil, tem uma empresa no Brasil que a gente acabou de assinar um memorando de entendimento em que nós iremos explorar, fornecer ao mercado o armazenamento como um serviço de redução no custo da energia, a princípio. Essa solução é uma solução, pelo que nós conhecemos do mercado, é uma solução inovadora. Ela hoje tem algumas restrições regulatórias, do ponto de vista da concessionária, para colocar armazenamento, você não pode injetar energia de armazenamento no sistema elétrico, a regulação não permite. Essa solução ela vem cobrindo, inclusive, essa condição. Então, nos próximos meses, aí, a gente terá já o produto efetivamente colocado ao mercado para que a gente consiga oferecer ao cliente uma redução no custo de energia usando o armazenamento. Baterias, aí, as aplicações são imensas, a mobilidade elétrica é uma frente nossa também, então, está no nosso portfólio, estamos trabalhando fortemente para colocar o produto de armazenamento no mercado. Bacana, legal. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui, vou trazer uma aqui da Carla, né, que a gente chegou a falar um pouco, né, tangenciar, e aí até dar esse onboard aí para a Carla, né, a gente chegou a falar um pouquinho, né, sobre a questão da regulamentação da Enel, né, já tem a possibilidade, né, já de uso, né, a própria AES comentou, já vem aplicando, né, fortemente a conexão com startups como uma forma, né, de utilizar as verbas regulatórias, né, mas vocês veem hoje, né, se há espaço ainda para caminhar e crescer esse tipo de ação, né, Natália, aí colocando para você um pouco essa pergunta, né, como é que a gente poderia, dentro desse contexto, né, da inovação aberta, estimular o uso da verba obrigatória para o ecossistema empreendedor, né? Eu acho que e talvez o que a gente precisasse fazer para que isso de fato acontecesse, né? Como é que você catalisa isso, né? Consegue acelerar esse processo do uso das verbas obrigatórias, vamos dizer, com o ecossistema empreendedor?
Sim, hoje, com a forma que é o P&D, a gente já consegue fazer, de certa forma, um investimento, né? Porque a gente faz, por exemplo, projetos de co-desenvolvimento em que a gente investe aí até 1 milhão ou mais, a depender de cada projeto, para a startup desenvolver, junto com a ES, alguma solução. Então, muitas vezes são soluções que já estavam, inclusive, no roadmap da startup, e a gente consegue acelerar com esse investimento do P&D. Então, e é uma troca, assim, muito importante para a startup, porque ela para mim, ela vai além do investimento tradicional, porque muitas vezes não tem troca de equity, não tem um modelo comercial por trás. Então, a startup, ela ganha um projeto no qual ela tem um investimento para desenvolver uma solução que vai ser uma solução comercial para ela. Então, a gente tem, por exemplo, projetos nesse sentido, no qual a gente está acelerando o roadmap de desenvolvimento da startup com um investimento super alto, de quase 1 milhão, no qual a gente, em troca, a gente vai ter acesso a essa solução, mas é uma solução comercial, a startup está evoluindo o seu produto para o mercado. Então, é um investimento, ele não é o tradicional do Venture Builder ou do Venture Capital, mas ele é um investimento que, às vezes, a startup consegue até absorver mais valor, porque a troca, muitas vezes, se você comparar com esses modelos tradicionais, é uma troca muito menor de acesso a essa solução, de mensalidade, né, de um crédito, qualquer coisa nesse sentido. E quando a gente fala de investimento tradicional, por exemplo, com VC, você tem a troca do equity, você tem a participação. Então, a startup acaba tendo que dar mais do que hoje o projeto P&D permite. Então, hoje, o equilíbrio, ele está mais favorável para o lado das startups nos projetos P&D do que do lado da empresa. Então, é um investimento, né? O projeto P&D, ele requer investimento financeiro, são investimentos que faz sentido para a startup, então ela absorve isso, e muitas vezes para produtos comerciais. Então, ela não faz um projeto para a S, que vai ser um produto da S, e ela simplesmente fez o trabalho, né? Ela foi paga pelo serviço e entregou o serviço. Então, é quase que um tipo de aceleração aí das soluções. Por outro lado, a AES foi a primeira empresa do setor elétrico a investir com o P&D Anel em aceleração de startup. Então, pensando já numa startup menos madura, que já não tem uma solução que está evoluindo aí no mercado, a gente também investe nessas startups, a gente está rodando agora o segundo ciclo e já fazendo o planejamento para o próximo, já pensando em startups menos maduras, que estão nesse processo ainda de validação de solução, de desenvolvimento, e aí a troca fica até, a S consegue entregar ainda mais valor, porque a gente dá essa mentoria da visão do mercado, acesso a cliente, essa visão comercial, como que ele vai comercializar esse produto, o que de fato é importante ter nesse produto. Então, não só o financeiro, que também faz parte do investimento desse produto, desse projeto, mas esse avanço fica muito mais rápido para a startup, porque ela tem toda uma equipe de especialistas dentro da ES que viram mentores para ela poder evoluir com essa proposta de negócio deles. Então, assim, o P&D, quando a gente fala da cadeia mais para frente, né, não só do início do desenvolvimento, da pesquisa, a gente consegue agregar muito valor para a startup nesse sentido. Então, desde a aceleração para essas startups que ainda não estão tão maduras, e para a startup que já está em mercado, que já tem solução, para ela conseguir evoluir e acelerar esse processo de evolução dessas soluções que estão no mercado comercializando para todo mundo. Bacana. Bom, pessoal, assim, um papo bom, né? Aquele papo que a gente tem, vai passando o tempo e a gente nem vai sentindo, né? Que a gente está tendo esse papo. Então, a gente já está caminhando aí, né, pro final, aí eu abri aí para as considerações, né, finais, e eu vou trazer aqui uma fala aqui do Eduardo, né, do Eduardo Monte, que trouxe aqui para a gente, acho que resume bem aí a questão do que a gente está falando de inovação, né? Eu acho que inovação aberta, a gente conseguir captar necessidades, abrir essas necessidades que as empresas têm para o ecossistema para gerar resultado, né? Para a gente poder fazer conexão e de alguma forma, contratar, né, essa solução para acelerar os nossos processos, né?
Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que as empresas como um todo estão buscando, estão querendo, né? E anseiam, né, esse processo. Como a gente falou, não tem receita de bolo, né? É algo que cada empresa vem sentindo em função da sua estratégia de atuação, do seu segmento, do grau de maturidade, né, do C-Level, da sua estratégia, né? A gente, é um ponto, eu acho que é importante da gente frisar aqui também, a estratégia que as empresas têm, né? A gente, é muito claro aqui, a fala da Natália, da Patrícia e do William também, existe uma estratégia robusta, né, por trás da lógica do negócio e como a inovação se insere dentro do negócio. A inovação não é algo apartado da empresa, né? Não é algo que, por si só, se a empresa não existir, a inovação vai continuar existindo. Ao contrário, ela é um agente, né, fundamental para que isso aconteça, para você perenizar os processos empresariais. Mas, por outro lado, a gente tem ali claramente, né, uma necessidade de alinhar, né, de ter esse alinhamento da estratégia, né, do time estratégico da empresa e permear isso ao longo da corporação, ao longo das pessoas entenderem do porquê que você está gerando essas provas de conceito, do porquê que você está se conectando com startups, do porquê da importância de você ter esse portfólio balanceado que a gente falou aqui. Então, agradecer muito a vocês, né, e abrir aí para vocês darem uma consideração final aí, Renatinha e Leandro também, para a gente já depois fazer aí os anúncios finais aí da próxima live nossa aí sobre esse tema, trazendo mais 3 panelistas aí de renome dentro do segmento de energia. Começamos aí pelos panelistas aí, falando, William, se puder falar rapidamente aí as suas impressões finais, e aí a gente caminha com Paty e Nath. Ok. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Acho que o evento foi muito bacana do ponto de vista da gente fazer essa conexão. A CEMIG sim, se coloca à disposição e aberta a toda conexão com vocês e com todo o ecossistema também. Tem uma perguntinha ali do Eduardo também sobre a questão do tradicionalismo mineiro. E se a CEMIG está mudando, ela está mudando sim. É direcionamento do nosso presidente, da holding, é direcionamento do nosso presidente da CEMIG sim, que a gente mude, não por características mineiras, mas nós estamos numa frente, uma grande mudança na empresa e queremos transformar isso. Contamos, inclusive, com o ambiente de inovação aberta para isso. É o grande viés aí para que a gente consiga progredir. Muito obrigado a todos, a Patrícia, a Natália, ao Luiz também, Leandro, Renato. Muito obrigado. Paty, você agora. Queria agradecer também o convite, queria agradecer a troca, né? Eu acho que o Mandarino que falou no começo, né? A gente ganha na inovação quando a gente consegue trocar, e essa conexão aqui com o ecossistema é fundamental. Então, também me coloco à disposição, eu, Patrícia, Subc7, acho que a gente tem feito um trabalho aí bastante interessante. Quem precisar de qualquer informação adicional, é só me procurar. E agradecer, gente. Muito obrigada pela oportunidade e pela troca aí de aprendizado. Ui. Minha vez, né? Gente, obrigado pelo convite, acho que foi super enriquecedor aqui, até interessante de ver um pouco de universos diferentes, né? Acho que a Patrícia conseguiu trazer aqui. Eu e o William estamos um pouco mais próximos aí no setor de energia, mas eu acho que essa troca, ela traz muito a ganhar, porque é um pouco que a gente fala da inovação, né? Você tem que ampliar muito e buscar informações de setores diferentes para a gente conseguir pensar e trazer, de fato, inovação para dentro de casa. Então, ter um pouquinho aqui de mercados diferentes ajuda muito nessa troca. Me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato através do LinkedIn. Quem já fez isso sabe que eu posso demorar alguns dias, mas eu respondo todo mundo, pode mandar mensagem por lá. Até um último comentário em relação à questão do Eduardo, né, que ele falou da empresa saber também abrir essas oportunidades. O William também trouxe essa questão de olhar para dentro de casa. Eu acho que as grandes corporações têm muito esse dever de casa de conseguir, antes de buscar, saber o que está procurando, né? Saber em que momento a sua cultura está, em que momento os seus processos estão, que tipo de coisa você já aceita, o que você precisa mudar na cultura, antes de simplesmente achar que é só
fazer o plug and play aí com a startup que vai dar tudo certo. Então, tem esse lado pé no chão aqui pelo nosso lado de grande corporação também, né? Não dá para jogar a responsabilidade toda nas startups também. Obrigada, pessoal, pela troca, pelo convite, fica à disposição de todo mundo, e acho que esse é só um começo aqui de conexão com os hubs, acho que tem muita conexão entre os três e entre nós três aqui como palestrantes, para a gente tocar aí mais conversas pela frente. Bom, eu estou bastante satisfeita de ter escutado um pouco dessa visão mais prática e aplicada, e aí até desmistificar um pouco essa questão do que é inovar, né? Que de repente a gente acha que inovar é aquele bicho de 7 cabeças, é tipo um coronavírus, mas na verdade é muito simples quando a gente está disposto a compartilhar ideias e a partilhar experiências, e é esse o nosso propósito desse ciclo que os 3 hubs vieram, né, com o propósito por isso que a gente chamou o evento até de Energy Connection, para a gente justamente promover as conexões e a partir dessas conexões poder levar para dentro de casa, cada um no seu estado, esses aprendizados para poder desenvolver e compartilhar cada vez mais ações que possam vir a ser escaladas e investidas num futuro próximo. Então, eu só tenho a agradecer a participação de todos, com certeza, Natália, espero que seja o primeiro de muitos contatos. Eu sou suspeita, porque eu sou muito fã da Forra, então não canso de falar deles, né? Então, agradeço, Patrícia, também, sua participação, William. É interessante de ver como uma empresa como a CEMIG vem também se desenvolvendo para um ramo mais aberto e colaborativo, né? Por que não dizer assim? Então, eu só tenho a agradecer e, obviamente, os meus parceiros, o Mandarino e o Leandro, que com certeza temos uma jornada bastante desafiadora e promissora aí pela frente. Obrigada. Valeu. Bom, falar depois da Renata é difícil, né? Acho que ela já colocou tudo aí, mas o meu sentimento também é de muita satisfação. Eu acho que essa troca ela é muito rica. Eu sou muito a favor assim da gente trazer sempre as empresas para perto, né, do ecossistema, porque eu acho que essa troca, de fato, ela é sempre muito rica e dali nascem coisas muito boas, né? Eu acho que uma outra coisa também que eu tenho certeza é que essa questão da inovação aberta, né? O fato de estar aberto, eu acho que, de fato, tem que criar esse canal, né? Esse canal ele tem que estar aberto e nas duas vias, né? Não só, às vezes, na questão das dores que são captadas dentro da empresa e vai se procurar no mercado, mas o inverso também, né? De você estar visualizando, né? Algumas soluções que podem resolver problemas que, às vezes, você também não sabia que tinha, né? Então, eu sou muito a favor de manter esse canal aberto, né? E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso bem aqui. Obrigado a todos aí, obrigado, Natália, obrigado, Patrícia, obrigado, William, Renata, e com você, Mandarino. Valeu. Legal, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez, aí, agradecer o call, a gente sabe o quão difícil, né, nesse momento, a gente tirar um tempinho do nosso dia, né, a gente sabe aí que está tudo acumulando, né, a gente quando estava no meio físico, né, a gente falava, pô, quando eu tenho que estar aqui no meio virtual, as coisas aqui no meio físico vão acumulando, ao contrário agora, né, está tudo no virtual e acumula da mesma forma, né, então, assim, não tem jeito, né, a gente, de alguma forma, vai ter que equilibrar mais esse prato aí ao longo do tempo. Eu já compartilhei aqui com o pessoal, novamente, né, para quem entrou posteriormente aqui na live, a parte toda, né, ligada aí aos contatos, né, nossos aqui, né, do pessoal do Hub e dos panelistas também, e o link também do YouTube para poder compartilhar, né, então a gente, né, se estendo, é só caminhar lá no canal, né, que tem outras lives, né, que foram feitas, outros webinars aí ligados à área de energia como um todo, alguns webinars que a gente conseguiu aí
trabalhar junto com a Renata também, um sobre energias renováveis, foi muito interessante, então vocês podem acessar isso também lá no canal da Sai do Papel, e essa live como um todo vai ficar gravada lá no canal, então eu já coloquei e compartilhei o link também para o pessoal, tá? Então agradecer mais uma vez a presença de todos, ao pessoal que ficou conectado conosco aí desde o início até agora, então obrigado mesmo, e nós vamos divulgar aí mais à frente a próxima data e os próximos panelistas aí para trazer também essa experiência super rica aí da inovação aberta dentro do setor de energia, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, e até breve. Tchau, obrigada. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.